Quarto, nosso sacerdócio. Incorporados a Cristo, participamos não só da sua vida e das suas virtudes, mas também de sua excelsa dignidade de sacerdote, embora não todos do mesmo grau. Entre os membros de Cristo, há os que são sacerdotes no sentido próprio, isto é, os que são revestidos do caráter e do poder do sacerdócio, representantes visíveis do Supremo Sacerdote, e podendo, enquanto tais, oferecer o verdadeiro sacrifício, administrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus, ou seja, exercer todas as funções sacerdotais. Há outros que são sacerdotes, mas não no sentido próprio. Estes não oferecem o santo sacrifício, senão por meio dos sacerdotes propriamente ditos. Não têm nem o caráter nem o poder dos sacerdotes, mas participam, de certo modo, do sacerdócio real de que fala São Pedro, em 1 Pedro 2,9. Estes são os simples fiéis. Essa doutrina é muito consoladora e muito própria para ajudar na santificação, porque, ao associar os leigos à obra do sacerdote, converte-os em seus colaboradores muito úteis e abnegados, que empregam os talentos que Deus lhes deu no trabalho pela salvação de seus irmãos. Para animar a uns e a outros a se ajudarem mutuamente, vamos expor a doutrina do sacerdócio de Jesus, o sacerdócio do presbítero e do sacerdócio dos leigos ou seculares. Jesus é o sacerdote por excelência. Para demonstrar isso convenientemente, examinaremos, primeiro, que condições são necessárias para o sacerdócio, segundo, como essas condições se cumprem eminentemente em Jesus. Condições que se requerem para o sacerdócio. O apóstolo São Paulo nos explica, na Epístola aos Hebreus, as condições essenciais que o sacerdócio requer. Todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1. E acrescenta: ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Araão. Hebreus 5:4. Há, portanto, 3 condições para ser um sacerdote: ser homem e escolhido por Deus, estar consagrado ao culto divino para exercer oficialmente o ofício de mediador entre o céu e a terra, e oferecer a Deus um sacrifício, que é o ato mais perfeito de adoração e de expiação. O sacerdote deve ser homem, membro da grande família que representa, sujeito às fraquezas, dores e misérias da linhagem humana, para que, conhecendo-as por experiência, possa compadecer-se e expô-las a Deus com maior carinho. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Hebreus 5:2. Se o sacerdote fosse um anjo, um espírito puro e não um homem, como poderia compreender as tentações do nosso corpo e da nossa sensibilidade? Como poderia compadecer-se e ter misericórdia de nós? Mas se, mesmo sendo de natureza humana, o sacerdote não fosse escolhido por Deus, como se atreveria a apresentar-se diante da divina majestade? Ele que é sua criatura, um pecador que precisa purificar-se de seus pecados antes de comparecer diante do Deus de toda a santidade? O sacerdote deve ser, portanto, um homem, mas um homem chamado por Deus e agradável a Ele. É preciso também que tenha sido consagrado, ou seja, separado das coisas profanas, que se dedique exclusivamente ao serviço de Deus e de seus irmãos. Todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Hebreus 5:1. Dessa maneira ele poderá representar os homens, seus irmãos, e exercer oficialmente o papel de mediador. Essa é a incumbência essencial do sacerdote, subir da terra ao céu
para levar a homenagem de toda a humanidade e descer do céu à terra com as mãos cheias de bênçãos, para derramá-las sobre os homens. A primeira obrigação do homem é louvar a Deus de um modo consciente e render-lhe em seu próprio nome e no das criaturas inanimadas postas a seu serviço uma homenagem inteligente e livre. Criado à imagem e semelhança de Deus, participando da vida divina, ele deve viver em perpétua admiração, louvor, adoração, gratidão e amor para com seu Criador e Santificador. Assim declara São Paulo: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Romanos 11:36. Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Romanos 14, 7 e 8. E recordando aos seus discípulos que tanto o corpo quanto a alma são templos do Espírito Santo, diz: Glorificate e portate Deo in corpore vestro. Glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Infelizmente, a maior parte dos homens, mergulhada em negócios e prazeres, dedica pouquíssimo tempo à adoração. É preciso, portanto, eleger entre eles delegados especiais, que sejam do agrado de Deus e que, em nome próprio e em nome de toda a sociedade, rendam a Deus as obrigações de religião a que ele tem direito. Esse é precisamente o ofício do sacerdote católico. Escolhido pelo próprio Deus entre os homens, é o mediador religioso entre o céu e a terra, com a função de glorificar a Deus e render-lhe a homenagem de seus irmãos. O homem que necessita continuamente da graça divina precisa do sacerdote para que este apresente ao autor de todo bem as humildes e urgentes súplicas de seus irmãos. E para que a misericórdia divina lhe conceda os socorros abundantes e oportunos de que necessita para vencer as tentações e para conservar e aumentar a vida da graça. Para adorar a Deus e conseguir novas graças, o sacrifício é o ato por excelência. É um ato extremo e social, pelo qual o sacerdote oferece a Deus, em nome da imensa família humana, uma vítima imolada, para reconhecer o supremo domínio de Deus, reparar a ofensa feita à sua majestade, pedir-lhe graças e chegar a ele. Instituído por Deus desde o princípio do mundo, até os povos pagãos conservaram a sua prática, embora de modo deformado, a tal ponto ele corresponde ao instinto religioso do homem. Regulamentado pela lei mosaica, é entre os judeus o ato principal do culto. Sem trazer aqui todos os pormenores do código litúrgico, basta recordar que na antiga lei havia 4 sacrifícios cruentos principais. O holocausto, em que a vítima era inteiramente queimada para expressar mais claramente o profundo sentimento de adoração e de reconhecimento do supremo domínio de Deus. O sacrifício pelo pecado, em que se queimava somente uma parte da vítima e a outra era reservada para os sacerdotes. Era um sacrifício expiatório, o sacrifício por um delito, contra as leis do culto ou contra o direito de propriedade. E por último, o sacrifício pacífico, no qual a vítima era dividida em 3 partes. Uma era queimada e as outras 2 eram comidas pelos sacerdotes e pelos que ofereciam o sacrifício. Tinha por finalidade dar graças a Deus pelos benefícios recebidos e conseguir novos dons. Como se cumprem em Jesus as condições requeridas para o sacerdócio? Jesus é homem. Enquanto o Filho de Deus permanecia no seio do Pai, não podia ser sacerdote. Sendo imagem substancial do Pai, inteiramente igual a ele, não podia se humilhar diante dele, adorá-lo, fazer-lhe oração. Mas, no momento em que se encarnou no seio virginal de Maria e se fez homem, nada mais o impedia de ser revestido pelo sacerdócio.
pois é dos nossos, da nossa família, da nossa raça. E sem perder a sua divindade, ele pode, enquanto homem, rebaixar-se, humilhar-se, aniquilar-se, adorar e orar. Mais ainda, para poder compadecer-se de nossas misérias, ele quis sofrê-las como nós. Ele se torna verdadeiramente nosso irmão pela natureza humana, pelas suas fraquezas, por suas tentações, semelhante em tudo a nós, menos no pecado. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Hebreus 4,15. Com que eloquência Bossuet comenta essas palavras do apóstolo São Paulo. Logo depois de assinalar que o Verbo tomou uma natureza humana, que na verdade era obra sua, acrescenta: Mas nem mesmo a tomaste, Senhor, como natureza sã, perfeita e imortal, tal como uma alma e um corpo criado por vossas mãos, no princípio do mundo. Vós a tomastes tal como o pecado e a vossa justiça vingativa a deixaram. Mortal, enferma e pobre, porque queríeis carregar sobre vós o nosso pecado. Vós a levastes até a cruz, vítima inocente. Vós a levastes durante toda a vossa vida. Como não podíeis passar por vós a iniquidade e a mancha do nosso pecado, passastes para vós somente a pena, o justo suplício, a saber, a mortalidade com todas as suas consequências. Assim pudeste sentir os nossos males, como o pontífice compassivo que os experimentou. Quem duvida de que nos socorrereis no que haveis provado? E o provastes porque assim quisestes, porque queríeis, sofrendo, fazer brotar em vós a compaixão por todos os que também sofrem. Louvado sejais para todo sempre, ó Pontífice soberano, que tendes piedade de nossas infidelidades, não como os felizes se compadecem dos infelizes, mas como os infelizes se compadecem uns dos outros pelo sentimento de sua comum infelicidade. Assim Jesus, sem nada perder da sua divindade, é o homem perfeito, a quem corresponde por direito próprio ser designado como cabeça e representante oficial da humanidade. Além disso, sem deixar de ser Deus, ele é o mediador ideal entre o céu e a terra. Não somente santo e imaculado, mas impecável. O Filho muito amado do Pai, em quem este pôs todas as suas complacências. O sacerdote predestinado para adorar a infinita majestade e defender diante dela a nossa causa. O Verbo encarnado tem, portanto, todas as aptidões e todos os direitos para o sacerdócio. Cumprem-se nele, pela unidade de sua pessoa, todas as condições do sacerdote perfeito. Sendo homem, pode compadecer-se das fraquezas de seus irmãos, rebaixar-se, humilhar-se, padecer e morrer para dar glória a seu Pai. E sendo Deus, pode dar a todas as suas obras um valor moral infinito. E mesmo assim, quis ser chamado de modo especial e constituído sacerdote pelo Pai. Ninguém se aproprie desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 4, 6. A livre eleição de Deus fez de Jesus o supremo sacerdote, o sacerdote por excelência. Desde toda a eternidade, Deus decretou para a redenção se realizaria pelo mistério sacerdotal do homem-Deus e que seu Filho encarnaria uma humanidade passiva e mortal, para que fosse sacrificador e vítima ao mesmo tempo, ou seja, para oferecer um sacrifício do qual ele mesmo fosse a vítima. Admirável condescendência de Deus, que na pessoa de seu Filho nos dá o sacerdote perfeito,
o sacerdote ideal, o único sacerdote verdadeiro, pois nele se cumprem em perfeição todas as condições requeridas para o sacerdócio. Mas quem consagrará esse sacerdote tão perfeito? O próprio Deus. Segundo o pensamento dos padres, o Verbo é, desde o primeiro instante da encarnação, a unção, por assim dizer, pela qual Jesus é consagrado sacerdote. Por isso se chama Cristo, que quer dizer ungido. A divindade do Verbo é a sua santa unção, que consagra sua humanidade e confere a Jesus Cristo o poder e as graças do sacerdócio. Escolhido desde a eternidade, ele é realmente constituído sacerdote no instante da encarnação e começa a cumprir sua dupla incumbência de religioso de Deus e de salvador dos homens. É o que declara a Epístola aos Hebreus. Ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Foi em virtude dessa vontade de Deus que fomos santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 10, 5, 7, 10. Sendo o religioso de Deus, ele se oferece como vítima para suprir todos os holocaustos e todos os outros sacrifícios da antiga lei. A obediência, a humilde e amorosa submissão à vontade de seu Pai serão a lâmina que imolará todas as suas obras para a glória de Deus, e será obediente até a morte e morte de cruz, para reparar generosamente a desobediência dos nossos primeiros pais. Assim Deus será glorificado como jamais o foi, será glorificado como merece, com glória infinita, porque o Verbo comunica às suas ações e sofrimentos humanos um valor infinito. Com esse mesmo sacrifício, Jesus salvará a todos os homens, pois lhes merecerá de modo abundante e superabundante todas as graças de que precisam para se salvar. E se não aproveitam a sua redenção, será por resistirem à graça, pois, como disse São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Se por desgraça ofendermos a Deus, Ele defenderá a nossa causa com eloquência e eficácia, porque apresenta ao mesmo tempo seu sangue derramado por nós, conforme nos disse São João. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1, 2. Se estivermos em estado de graça e precisarmos de novos auxílios para perseverar ou para progredir na vida espiritual, Jesus vive sempre para interceder em seu favor. Hebreus 7:25. Recordando-nos com suas palavras, os seus exemplos e a sua graça interior, que o justo pratique a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Apocalipse 22:11. Jesus recebeu, pois, a consagração sacerdotal para cumprir para com Deus o ofício de religioso e para com os homens o de Salvador. Ele é sacerdote e sacerdote eterno. Mas, sendo sacerdote, é preciso oferecer um sacrifício. E, sendo o sacerdote por excelência, deve oferecer um sacrifício perfeito. E assim fez nosso Senhor. Começou a oferecer interiormente esse sacrifício desde o primeiro momento de sua existência e renovou exteriormente a sua oferenda no dia de sua apresentação no templo. Preparou a imolação cruenta com uma vida cheia de trabalho duro e profundas humilhações. Realizou o seu sacrifício no altar da cruz, oferecendo-se livre e generosamente para sofrer com heróica paciência todos os tormentos físicos e morais que os seus executores lhe infligiram. Consumou o seu sacrifício ressuscitando e subindo aos céus.
ali está diante do Pai, com a sua humanidade imolada por nós, e mesmo que agora não ofereça um sacrifício propriamente dito, não cessa de interceder por nós e de pedir que os frutos da sua paixão sejam aplicados a nós. O santo sacrifício da missa continua o sacrifício do Calvário, oferecendo novamente ao Pai a vítima imolada na cruz, com a mesma obediência e amor. E com a intenção de Jesus Cristo, é a mesma na cruz e sobre o santo altar, sob os véus de pano e sob os véus da carne, devemos estimá-la muito e honrá-la no sacrifício de nosso Senhor, que começou na cruz e continua sobre os altares. Digamos algo sobre este sacrifício e vejamos como Jesus é, simultaneamente, sacrificador e vítima. Jesus, sacrificador e vítima. Nos sacrifícios antigos, o sacerdote era distinto da vítima. Escolhia-se como vítima para os sacrifícios cruentos, que eram considerados os mais perfeitos, um ser vivo e, sobretudo, um animal doméstico que, por pertencer ao homem, podia legitimamente substituí-lo. Esse ser vivo era oferecido a Deus e afastado de todo uso profano, consagrado ao serviço e à honra da divindade. Depois ele era imolado para demonstrar que o pecador, por ofender a Deus, não tem direito de viver e merece a morte. Em alguns sacrifícios, depois de queimar uma parte da vítima, comia-se a outra parte, para comungar dessa maneira com a vítima, e por ela com a divindade. A união com Deus rompida pelo pecado era, depois da glorificação da divindade, a finalidade do sacrifício. 3 atos principais constituíam o sacrifício: a oferenda, a imolação e a comunhão, que também era chamada de sunção ou consunção. Tudo isso eram apenas figuras e símbolos que preparavam o sacrifício verdadeiro, que seria oferecido pelo homem-Deus, o Pontífice Supremo da nova lei, para glorificar a Deus e salvar os seus irmãos. Deus tem direito à honra infinita. Para reparar a ofensa cometida pelo pecado, era preciso um sacrifício de valor moral infinito. Para que assim fosse, Jesus, nosso Pontífice Supremo, quis ser não somente o sacrificador, sacerdote, mas também a vítima. Desta maneira e com este duplo aspecto, o sacrifício oferecido por ele teria realmente um valor infinito. Porque a dignidade do sacrifício depende da dignidade da pessoa que o oferece e da vítima oferecida. Jesus, sacerdote e vítima, é o homem-Deus, uma pessoa infinita. Entenderemos isso melhor se considerarmos sucessivamente os 3 atos principais que constituem esse sacrifício: o oferecimento, a imolação e a assunção ou comunhão. A oferenda da vítima. No mesmo instante em que o Filho de Deus se encarnou no seio virginal de Maria, foi, como já dissemos, constituído Pontífice Supremo. Sabendo que os sacrifícios da antiga lei não podiam dar a seu Pai a glória que ele merece, apresenta-se diante dele e se oferece como vítima no lugar de todos os holocaustos. Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim começa o primeiro sacrifício digno de tal nome. No altar puríssimo do coração de Maria, o Verbo encarnado se oferece como sacrificador de uma vítima que é ele mesmo. É o seu próprio corpo que um dia será imolado na cruz, e enquanto espera, sacrifica-se com o exercício da mortificação. Sua alma, com todos os seus pensamentos, desejos, afetos e vontade, se imolará continuamente com a lâmina da obediência, até que no Calvário se complete o sacrifício como um ato supremo de obediência e de amor. A partir da encarnação,
A sua vida inteira esteve orientada para a imolação, que constituirá o ato final de seu sacrifício. Por isso, o autor da imitação nos diz que é um martírio contínuo. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio. Ele já se fez mártir na estreita cela do seio de Maria, onde se encerra durante 9 meses. Seu primeiro olhar é para o seu Pai, a quem oferece constantemente em seu nome e em nosso nome os atos mais perfeitos de religião: adoração, louvor, gratidão e amor, e acrescenta a expiação pelos homens, seus irmãos. O seu segundo olhar é para estes, um olhar de compaixão e de amor aos pecadores, aos quais vem salvar à custa de seus suores e de seu sangue. Um olhar de afetuosa ternura aos justos, aos quais já ama como membros de seu corpo místicos, e por quem quer crescer e ser homem para lhes comunicar os tesouros de sua vida divina. Por uns e outros oferece ardentes súplicas que não podem deixar de ser ouvidas pela dignidade de sua pessoa. Foi atendido por causa da sua piedade. Hebreus 5:7. Nisso se ocupou durante 9 meses. Cumpre-se o tempo, e o Verbo feito carne aparecerá por fim diante dos olhos dos homens. Eles se apressarão para recebê-lo? São João diz melancolicamente que os seus, os que formavam o seu povo escolhido, não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. E São Lucas conta, com pesar, que ele nasceu em um estábulo, por não haver lugar para sua mãe e para ele na pousada. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7. Ao chegar ao mundo, ele sofreu com o frio da estação, com a nudez da pobreza e com o que é mais triste, com a ingratidão dos homens. Ele não cessará nem por um momento de ser vítima. No dia da circuncisão, derramou as primeiras gotas de seu sangue em testemunho de que logo derramará totalmente por nós. Perseguido por Herodes, vê-se forçado ao desterro. E quando, após a morte do tirano, volta à Palestina, esconde-se em uma casinha de Nazaré, aldeia desconhecida da Galiléia, para passar 30 anos na obscuridade, na obediência, dedicado ao trabalho manual, tanto que seus compatriotas o conheciam como um simples carpinteiro. Sua vida pública será, com exceção de algumas alegrias e triunfos passageiros, um longo martírio. Desde o início, os escribas e fariseus o perseguiram com suspeitas, inveja e muito rapidamente com violência. Continuamente lhe armavam ciladas e se empenhavam em minar a sua influência sobre o povo e em contrariar seu apostolado. Mesmo tendo ele reunido alguns fiéis discípulos e convertido alguns pecadores importantes, a maioria do povo permanece indiferente ou hostil, porque não vê o Messias glorioso que era esperado naquele rabi tão jovem e humilde, tão modesto, que ao invés de se misturar com os grandes e preparar o triunfo temporal de seu povo, trata com os humildes, os infelizes, os pobres e até com os publicanos e pecadores. Que martírio para o coração de Jesus, ver-se incompreendido e desprezado apesar dos tantos milagres que realizou para provar a divindade de sua missão e da sua pessoa. E tudo isso não é mais que o prelúdio do seu sacrifício. A imolação da vítima. A imolação da vítima começa com a dolorosa paixão do Salvador, no horto da agonia, para terminar no Calvário. Mas antes de deixar-se imolar por seus executores, Jesus quis oferecer-se como vítima em um verdadeiro sacrifício acompanhado de ritos misteriosos, o sacrifício da ceia. Depois de celebrar a antiga Páscoa com seus apóstolos, ele celebra a nova Páscoa e institui um sacrifício que se perpetuará em nossos altares até o fim do mundo. Toma o pão em suas mãos, abençoa-o
e o dá aos seus apóstolos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Mateus 26, 26. E tomando o cálice de vinho acrescenta: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Mateus 26, 27 e 28. Percebam que essas frases significam muito claramente a entrega de Jesus como vítima, que irá derramar o seu sangue de um modo místico para a remissão de nossos pecados. Ele sabe que será imolado no dia seguinte e antecipadamente oferece ao seu Pai aquela imolação, aquela efusão de seu sangue, aquela morte, para dar testemunho público diante de seus apóstolos de que se entrega livre e voluntariamente à morte expiatória e aos tormentos físicos que a acompanharão. Assim, a ceia é um verdadeiro sacrifício, porque nela Jesus oferece antecipadamente a vítima que será imolada no dia seguinte. Por essa mesma razão, nosso Senhor é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pois este ofereceu a Deus o pão e o vinho, e sob as mesmas espécies do pão e do vinho, o Salvador se oferece ao seu Pai e se dá aos seus apóstolos. A Santa Missa que se celebra hoje em nossos altares é a reprodução do sacrifício da Santa Ceia, com a diferença de que o sacerdote de hoje oferece a vítima que antes foi imolada no Calvário, enquanto que o Senhor ofereceu no cenáculo a vítima que seria imolada no dia seguinte. Jesus pode, então, começar a sua dolorosa paixão, e deu início a ela, pois disse na Santa Ceia que se entregava à morte. Ele atravessa o vale do Cedron e se retira para o Horto das Oliveiras. Ali a sua alma vive o duro combate chamado agonia. Ele permite que a sua imaginação visualize, de um modo muito vivo, todos os tormentos e as humilhações que sofrerá no dia seguinte, e sensibiliza-se de tal modo que o medo, a angústia, o desalento e uma profunda tristeza se apoderam dele inteiramente. Marcos 14:33. Mas, sobretudo, ele se viu como a cabeça de um corpo místico, do qual nós somos membros, carregado com o peso dos nossos pecados. Sentiu-se submergido na onda crescente de todas as iniquidades humanas. Diante da presença do Deus de toda a santidade, uma tristeza mortal invade a sua alma, e um suor de sangue corre por todo o seu corpo. De bom grado afastaria de si esse cálice de tanta amargura. Por 2 vezes tentou buscar um pouco de consolo em seus discípulos, e os encontrou dormindo. Um anjo desce para confortá-lo e recordar-lhe que, sem dúvida, muitas almas generosas se compadecerão de suas dores. Essa doce previsão dá forças ao seu coração, tão dolorido com a clara visão das ingratidões dos homens, e ele se submete uma vez mais à vontade de Deus. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26:39. Começa o martírio. Vendido por Judas, negado pelos 12 apóstolos, abandonado por quase todos os seus discípulos. Ele é esbofeteado, insultado, golpeado pelos criados do pontífice, condenado pelo Sinédrio por ter dito que era o Filho de Deus, condenado por Pilatos, que momentos antes proclamava sua inocência. Açoitado, coroado de espinhos como um falso rei, carregado com a mais pesada cruz, sobe com dificuldade o Calvário, estende seus membros doloridos sobre a cruz, furam suas mãos e pés com cravos, ouve os insultos e as piadas dos escribas e fariseus, que o convidam ironicamente a descer da cruz, se é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. E em vez de vingar-se, como bem poderia fazer, ele pede ao seu Pai que os perdoe, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Enquanto é torturado por seus executores,
e a sua alma encontra-se angustiada com o pensamento de que muitos não se beneficiarão do seu sangue tão generosamente derramado. O que faz Jesus, Pontífice Supremo, no lenho da cruz? Ele renova a oferenda de sua vida, tantas vezes oferecidas antes. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João 10, 11 e 18. Ele cumpriu tão perfeitamente este mandamento que pode dizer verdadeiramente: Consumatum est. Tudo está consumado. João 19:30. Sim, tudo está consumado. Os sacrifícios figurativos da antiga lei foram substituídos pelo único e verdadeiro sacrifício. Foram cumpridas as profecias, em especial a de Isaías, que anunciava os sofrimentos e a morte do homem das dores. Jesus cumpriu a sua missão. Foi feita a justiça. Sofreu sem se queixar as piores afrontas ao corpo e à alma, e sofreu-os por amor ao seu Pai, a quem queria glorificar, por amor a nós, a quem queria salvar. Só lhe resta permitir que a morte se apodere de sua vítima voluntária, e assim o faz, oferecendo-se pela última vez como hóstia ao seu Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ele expira. Deus é glorificado como jamais o fora, e os homens são salvos em direito, ao menos. Resta-lhes apenas apropriar-se dos méritos e das satisfações do Divino Redentor por meio da fé, da caridade, das boas obras e da recepção dos sacramentos. Isso será para Jesus a consumação do seu sacrifício, e para os homens a comunhão com Jesus hóstia. A consumação do sacrifício e a comunhão. Nos sacrifícios antigos, depois que a vítima era imolada, faltava ainda um sinal que indicasse que o sacrifício fora aceito por Deus e que lhe era agradável. Às vezes, o Senhor se dignava enviar fogo do céu que consumia a vítima, que então se elevava ao céu como um sacrifício de agradável odor, in odorem suavitatis. Algo análogo ocorre depois da imolação no Calvário. Em vez de enviar fogo do céu para consumir a vítima, Deus ressuscita o seu Filho e consome com o fogo de seu amor todas as imperfeições do corpo mortal de Jesus, para lhe conferir em grau supremo todos os dons dos corpos gloriosos, e outorga a esse corpo, convertido de certa maneira em espírito vivificante, o poder de uma ação santificadora sobre as almas. Assim, Jesus ressuscitado apareceu de repente no meio de seus apóstolos, quando as portas do cenáculo estavam fechadas, e desapareceu rapidamente para voltar ao seu Pai, logo depois de ter cumprido a sua missão, de ter confirmado seus apóstolos na fé e de ter explicado o reino de Deus que eles deveriam propagar por toda a terra, sob o governo e com a ajuda do Espírito Santo. Depois de 40 dias na terra, ele sobe aos céus e se senta à direita do Pai, onde jamais cessa de advogar por nós e de pedir por nós. Essa é a doutrina de São Paulo. Após destacar que os antigos sacerdotes precisavam de sucessores por serem mortais, acrescenta: este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Semper vivens, ad interpellando pro nobis. Hebreus 7, 24, 25. No céu, Jesus não deixa de ser o nosso Pontífice Supremo. Ele permanece ali em estado de vítima. É verdade que não oferece um sacrifício da mesma maneira que no Calvário e em nossos altares, mas permanece imolado na presença de seu Pai, com as gloriosas cicatrizes de suas feridas. Apocalipse 5, 6.
e com as qualidades de vítima e sacrificador, que não se perdem. Disse Bossuet: vede como ele se aproxima do trono do Pai, mostrando-lhe as suas recentes chagas, ainda frescas e vermelhas com o sangue divino, com o sangue da nova aliança, derramado em remissão de nossos pecados. Assim, o sacrifício iniciado na terra é consumado no céu. Ali, Jesus recebe não somente a recompensa pelo seu sacrifício, mas também continua o seu papel de mediador e de sacerdote, sem deixar de se oferecer e interceder por nós. Hebreus 7:25. No céu, o Salvador faz cair uma chuva de bênçãos celestiais, pelas quais participamos e comungamos dos frutos da redenção. Em alguns sacrifícios da antiga lei, os sacerdotes e os fiéis que haviam apresentado a vítima comiam uma parte dela, para assim entrar em comunhão com ela e com a divindade, a quem tinha sido consagrada. Isso era apenas um símbolo que se realiza perfeitamente apenas no sacrifício oferecido por nosso Senhor. Jesus subiu aos céus para, segundo a sua promessa, preparar para nós um lugar, e enquanto nos espera, comunica-nos as inúmeras graças que nos mereceu. Nós conseguimos essas graças por meio dos sacramentos, e em especial pela Eucaristia, na qual, tendo Jesus se dado como sacerdote e como nossa hóstia, comungamos o seu pensamento, seu sentimento interior e as suas virtudes. Mas também as conseguimos por meio da comunhão espiritual, que perpetua em nós os efeitos da comunhão sacramental, fazendo-nos pensar, falar e agir, unidos a Jesus durante todo o dia. São Paulo fala dessa comunhão. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Felizes as almas que vivem habitualmente unidas a Jesus, sacerdote e hóstia. Elas rapidamente são transformadas, longe de se deixarem guiar pelo egoísmo, pelo desejo de agradar, pela curiosidade, vaidade e sensualidade. Têm os olhos continuamente postos no Divino Santificador. A Ele e somente a Ele querem agradar. A Ele que é o centro de seus pensamentos e sentimentos. Com Ele e por Ele rezam, trabalham e se sacrificam, e assim tornam-se semelhantes a Ele e cumprem os seus deveres para com o Supremo Sacerdote. Conclusão: nossos deveres para com Jesus, sacerdote e hóstia. O primeiro deles, que encerra em si todos os demais, é o de nos unirmos frequentemente ao nosso Pontífice Supremo, Jesus, por uma espécie de comunhão espiritual, tão íntima e habitual quanto o permitir a nossa fraqueza, participando de seu espírito de sacrificador e de vítima, ou seja, oferecendo-nos, imolando-nos e consumindo-nos de amor com Ele. Isso é muito fácil, pois em todas as nossas obras, Jesus é não somente o nosso modelo, mas também o nosso colaborador. Assim nasce uma confiança absoluta em nosso soberano Pontífice. Vivamos, pois, em uma espécie de comunhão habitual com Ele. Como disse Mr. Ollier, no Santíssimo Dia da Encarnação, nosso Senhor oferece ao seu Pai toda a sua vida e a de todos os seus membros, e continua fazendo essa oferenda no céu e na Eucaristia. Não poderia ser de outro modo, porque sendo Jesus a cabeça de um corpo místico, do qual nós somos membros, Ele age não somente em seu próprio nome, mas também em nosso nome, e produz em nós, se correspondermos à sua graça, disposições interiores semelhantes às suas. Oferece-se sempre a Deus em si e em todos os seus membros, em todas as ocasiões que estes o servem, honram e glorificam. Nosso Senhor é, em sua pessoa divina, um altar no qual todos os homens são oferecidos a Deus, com todas as suas obras e sofrimentos. É o altar de ouro, sobre o qual se consuma todo o sacrifício perfeito.
A natureza humana de Jesus Cristo e a de todos os fiéis são a hóstia. Seu espírito é o fogo, e Deus Pai é aquele a quem se oferece e que é nele adorado em espírito e em verdade. Quão consoladora é essa doutrina! Nossas obras, no que nos diz respeito, e os nossos sofrimentos são oferendas pouco dignas da infinita majestade de Deus. Mas eis que o nosso próprio Pontífice Supremo as apresenta juntamente com as suas oferendas, fá-las participar do valor de seus méritos e de suas satisfações, e Deus as olha com olhos favoráveis por causa de seu Filho, aceita-as e nos recompensa com graças abundantes. Por isso devemos não só agir, mas também rezar com Jesus Cristo, conforme nos disse Bossuet. Jesus é o mediador universal. Ninguém será bem recebido se não for apresentado por ele. Se a oração não for feita em seu nome, jamais será ouvida. Não se concede benefício algum senão por ele. Por quem todas as orações são escutadas, todas as graças são ratificadas, todas as oferendas são bem recebidas. E por quem todos os que quiserem se aproximar de Deus serão certamente recebidos. Por isso me atrevo a afirmar que, ainda que a Igreja de Deus sobre a terra e os espíritos bem-aventurados não deixem jamais de rezar, somente Jesus Cristo é ouvido, porque os outros não são ouvidos, senão por causa dele. Também com ele e por ele devemos nos imolar, porque no horto da agonia e no Calvário, ele imolou a todos nós consigo. Jesus havia predito que quando fosse levantado da terra, referindo-se à sua morte de cruz, atrairia todas as coisas a si. João 12:32. Essa profecia se cumpriu. Os corações generosos, ao ver o que Jesus fez e sofreu por eles, são tomados de amor pelo divino crucificado, e em consequência pela cruz, apesar da oposição de sua natureza. Carregam com bravura suas cruzes internas e externas, para se parecerem mais com o Divino Mestre, para demonstrar-lhe seu amor, sofrendo com ele e por ele, para usufruir dos abundantes frutos da redenção e colaborar com ele na santificação de seus irmãos. Isso se percebe na vida dos santos, que buscam as cruzes com mais ânsia que os mundanos buscam os prazeres. Nós, que infelizmente não somos santos, sentimos horror ao sofrimento e à humilhação. Lembremos que o nosso Divino Mestre foi coroado com espinhos e cravado na cruz. E digamo-nos, é correto que um discípulo, um membro vivo de Cristo, encontre-se rodeado de delícias e busque seu bem-estar, enquanto o seu Salvador está estendido em uma cruz? Não é direcionado a todos os cristãos o convite? Se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não existem dois caminhos para o céu, um repleto de rosas e o outro de espinhos. Só há um caminho para todos os cristãos, sem distinções, que é o caminho da cruz, onde crescem os espinhos, ainda que o Senhor, com sua bondade, faça florescer entre eles algumas rosas para consolar a nossa fraqueza e alivie as nossas dores, derramando o bálsamo de seu amor em nossos corações. Se houvesse outro caminho, nosso Senhor já nolo teria mostrado, e ele não nos indicou nenhum outro senão esse mesmo que ele percorreu. Os apóstolos compreenderam isso muito bem e nos disseram com São Paulo: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Com São Pedro: Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. 1 Pedro 2,21. E com São João, que Jesus deu sua vida por nós, também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Isto é, dar as nossas fadigas, os nossos suores e os nossos bens por nossos irmãos. Quer passar a vida no meio de gozos,
e prazeres é ser discípulo de Epicuro e não de Jesus Cristo. O que é imolar-se? É fazer as nossas ações por dever e não por prazer. É fazer a vontade de Deus e não a nossa. É cumprir com as obrigações do nosso Estado e não ir somente atrás dos nossos caprichos. É, em uma palavra, exercitar todas as virtudes cristãs. Como disse com razão Mr. Olier, os cravos que Jesus usa para nos cravar ao seu lado na cruz são as virtudes que atam e sujeitam nosso amor próprio e nossos desejos carnais. A cruz que devemos carregar não está longe de nós, mas junto de nós, dentro de nós, e viver como cristão é imitar Jesus Cristo, é sofrer com Ele para morrer e ressuscitar com Ele. A ressurreição é o fim que devemos buscar, e ela será o prêmio de nossos trabalhos e sofrimentos. Ressurreição do corpo no fim dos tempos, mas, sobretudo, ressurreição espiritual, que se cumpre a cada dia. O fogo do amor divino, ao consumir todas as imperfeições e todas as impurezas da nossa alma, a espiritualizará cada vez mais e a fará participar do ânimo e das virtudes de Jesus, assim como tornará leve o penoso dever da imolação. Já faz muito tempo que Santo Agostinho disse que quem ama não sofre, ou pelo menos, se sofre, ama o sofrimento. Veja a mãe que passa longas noites de insônia junto do leito de seu filho enfermo, com a esperança e desejo de salvar-lhe a vida. Mal sente o cansaço, ama seu filho, ama-o terna e abnegadamente, e para salvar-lhe a vida não há sacrifício que não esteja disposta a fazer. O mesmo acontece conosco. Quando amamos Jesus, sacerdote e vítima, queremos terna e abnegadamente parecer-nos com Ele em tudo, até em sua condição de hóstia. Vêm sobre nós os tormentos físicos ou morais, as tristezas, as humilhações, as contradições, as perseguições, a pobreza. Olhamos para o divino crucificado, deitamo-nos amorosamente ao seu lado sobre a cruz e do fundo da alma dizemos com São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35, 39. Dessa união íntima, dessa comunhão, nascerá uma confiança absoluta em nosso Pontífice Supremo. São Paulo nos roga o quanto pode. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Hebreus 4,16. Jesus, nosso sacerdote, não é o nosso juiz, mas sim o nosso Salvador. Ele não veio para nos condenar, mas para nos perdoar. Sabendo que os que necessitam do médico são os enfermos, ele ajuda os pecadores para curá-los de suas chagas espirituais. Ele trata a samaritana com sua bondade incondicional e a converte. Perdoa a mulher pecadora de seus inumeráveis erros. Roga na cruz por seus executores e perdoa o ladrão que se arrepende. Quando é preciso, deixa as 99 ovelhas fiéis para correr atrás da ovelha perdida e trazê-la sobre seus ombros para o rebanho. Aos que sofrem, oferece consolo e ânimo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A confiança se manifestará especialmente quando louvarmos a Deus, quando lhe pedirmos as graças de que necessitamos e quando praticarmos as virtudes cristãs. Quando queremos adorar, amar, louvar e dar graças a Deus, sentimos-nos impotentes para fazê-lo da forma como ele merece. Por que não tornar nossos os afetos de adoração, amor, louvor e ação de graças que Jesus oferece por nós ao seu Pai?
Esses afetos nos pertencem, porque Ele é o nosso sacerdote, nosso mediador de religião, é quem nos supre. Nós devemos apenas nos apropriar deles para oferecê-los a Deus, e Deus será glorificado tal como merece. Da mesma maneira, quando precisarmos de alguma graça e não saibamos qual e como pedi-la, o Espírito de Jesus, Pontífice Supremo, auxilia-nos em nossa fraqueza e pede por nós, com gemidos inenarráveis. Romanos 8:26. O que mais convém para a nossa santificação. Como a oração de Jesus sempre é ouvida, podemos alcançar tudo o que pedirmos, desde que o peçamos em seu nome, ou seja, unidos a Ele. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. João 16:23. Sentimos-nos incapazes de progredir no exercício das virtudes cristãs, porque as tentações, as armadilhas do inimigo e a nossa própria inconstância atrapalham o nosso caminho sem cessar. Mas Jesus, segundo a expressão de Santa Teresinha do Menino Jesus, será o nosso assessor, que nos levará em seus braços até Deus. Mr. Olier disse o mesmo, mas de outra maneira. Reflitamos continuamente nesta grande verdade. Jesus Cristo está em nós para nos santificar e santificar as nossas obras e para encher de si as nossas potências. É a luz das nossas almas, o amor e o fervor dos nossos corações, a força e a virtude de todas as nossas potências, para que nele possamos conhecer, amar e cumprir a vontade de Deus, seu Pai, e para trabalhar por sua honra, para trabalhar e sofrer o quanto for preciso para a sua glória. Cuidado para não concluir que será inútil fazer qualquer coisa por nossa parte. Para nos unir a Jesus, nosso sacerdote, para tornar nossos os seus sentimentos e as suas virtudes, é preciso desapegar-nos de nós mesmos e das criaturas, colocá-las nas mãos de Jesus e colaborar com Ele na oração e no exercício das virtudes. Então poderemos dizer com São Paulo: tenho trabalhado, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15:10.